Olá a todos, eu sou a professora Adriana Calvo, advogada trabalhista, e hoje eu vim aqui nesse vídeo conversar com vocês, discutir um pouquinho mais sobre os impactos do teletrabalho na saúde mental dos trabalhadores. Então, a questão é discutir com vocês os impactos psicológicos da pandemia Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores. Pois bem, eu vou aqui dividir com vocês esse material que eu produzi para essa palestra, e eu vou começar a nossa palestra com essa reflexão. Pois bem, estamos assim hoje na pandemia da Covid-19, fazendo tudo à distância, tudo pela tela. A gente está fazendo shopping através dos aplicativos do celular, pelo computador. Nós estamos estudando, fazendo o chamado ensino à distância, EAD, ou então o ensino presencial mais síncrono, ou seja, ao vivo. A maioria dos professores e também advogados estão fazendo lives. Correio, também via online, trabalhando via online. Então, as empresas, na pandemia do Covid-19, colocaram seus empregados para trabalharem em regime de home office, reuniões usando Zoom e diversos aplicativos, Google Meets e etc., para fazer reuniões online, relaxamento também online, notícias, enfim, né? Esse quadro mostra bem o momento que nós estamos vivendo aqui na pandemia do Covid-19. Pois bem, eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a questão dos impactos da saúde mental no teletrabalho da pandemia Covid-19. E para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é estudar o que é teletrabalho. Bom, primeiro, tele vem do grego, que significa longe, distância. Ou seja, teletrabalho nada mais é do que o trabalho à distância. A OIT, ela tem um estudo muito importante sobre o teletrabalho, e ela diz que no teletrabalho, o trabalho vai ao encontro do trabalhador. Eu acho essa frase muito significativa, porque representa exatamente o que é o teletrabalho. O trabalhador não vai mais ao encontro do trabalho, eu não pego meu carro para ir trabalhar, eu não pego a minha condução, meu ônibus para ir trabalhar. Ou seja, eu posso estar na minha casa, estar num telecentro, estar no escritório virtual e trabalhar. Ou seja, o trabalho que vai ao encontro do trabalhador. Essa nova realidade do mercado de trabalho, ela é oriunda da terceira revolução tecnológica, também conhecida como telemática, e surgiu no Brasil e no mundo de 1970 para cá. Nos Estados Unidos, o teletrabalho é chamado de telecommuting, na Inglaterra de telework, em países de língua portuguesa, teletrabalho, em língua francesa, teletravail, não sei falar francês, né, mas deve ser assim, né, gente? E nos países do idioma espanhol, teletrabalho, e no italiano, telelavoro. Ou seja, é um fenômeno mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que traz aí uma série de reflexões para o direito do trabalho. E aí eu gostaria de começar dividindo com vocês uma inquietude minha, que eu queria saber se também é a mesma de vocês. Será que o teletrabalho da pandemia seria teletrabalho? Ou seria um teletrabalho de emergência? É um teletrabalho que surgiu da necessidade de trabalhar em casa por conta da pandemia? É um teletrabalho que surgiu por conta de uma crise sanitária? Então, eu acho essa reflexão assim muito importante que nós façamos aqui, porque realmente muitos trabalhadores que hoje estão trabalhando em home office foram contratados para ser trabalhadores presenciais, ou seja, são trabalhadores que não foram treinados para ser teletrabalhadores, são trabalhadores que nunca optaram em ser teletrabalhadores, que no momento de crise sanitária, que no momento de emergência, foram colocados em suas residências para trabalhar. Isso é muito diferente do conceito de teletrabalhador. O teletrabalhador é aquele trabalhador que é treinado, que
faz a opção de ser um teletrabalhador, é aquele trabalhador que tem toda uma estrutura própria, uma estação de trabalho para trabalhar dessa forma à distância, que recebe treinamento para trabalhar à distância, é aquele trabalhador que faz um teste psicológico, uma avaliação psicológica para ver se ele tem o perfil para trabalhar à distância, porque trabalhar à distância tem os seus desafios. Ou seja, na pandemia da Covid-19, nós fomos, de uma certa forma, obrigados a trabalhar à distância, por isso que eu entendo que é um teletrabalho de emergência, por isso que muitos chamam, inclusive, de home office, nem de teletrabalho, por conta dessa característica específica, pontual e histórica da pandemia do Covid-19. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer aqui com os senhores. Não sei se os senhores dividem a mesma opinião comigo, mas eu acho importante a gente falar a respeito. Bom, agora vamos então discutir a questão da saúde mental. Tem sido muito debatido na mídia a questão dos custos psicológicos da pandemia e que nós estaríamos no momento de uma epidemia oculta. O que seria uma epidemia oculta? Por que uma epidemia oculta? Porque, na verdade, quando a OMS, ela recomendou uma série de medidas para evitar a propagação da Covid, medidas como distanciamento físico, isolamento, uso de máscaras, alguns países fizeram lockdown, fechamento de escolas. Todas essas medidas foram pensadas para evitar a contaminação da Covid. Só que essas medidas, principalmente o isolamento social e o distanciamento físico, trouxeram repercussões psicológicas. Ou seja, por isso que a gente usa a expressão custos psicológicos. Custos psicológicos, da mesma forma que nós tivemos custos econômicos, a maioria dos países estão passando por uma grave crise econômica, também do ponto de vista psicológico, essas medidas trouxeram uma epidemia oculta. O psiquiatra Alexandre Locke, coordenador de pesquisas do Hospital das Clínicas, ele disse que a cada um trabalhador com Covid, haverá 40 trabalhadores com transtornos mentais. Então, aqui eu coloco a fonte para vocês dessa notícia. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que para cada trabalhador contrair Covid, nós teremos salvo 40 que não tiveram Covid. Só que, em compensação, 40 pessoas podem ter desenvolvido transtornos mentais, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, por conta das medidas de isolamento, por conta de ficar longe dos seus familiares, por conta de ter que trabalhar em home office, no mesmo ambiente que seus filhos estão tendo um ensino em casa, um ensino online. Ou seja, toda essa mudança na vida das pessoas pode também ter trazido impactos psicológicos. É claro que algumas pessoas conseguiram lidar bem e até melhoraram durante essa pandemia e se fortaleceram do ponto de vista psicológico, famílias se uniram, mas o contrário também é verdade. Algumas pessoas que já tinham transtornos mentais pioraram em seus sintomas e algumas pessoas também passaram a desenvolver novos transtornos mentais. E os psiquiatras estão alertando desse risco. Os psiquiatras estão muito preocupados. Agora a gente tem uma situação muito nova que não existia no Brasil, que é a presença de um psiquiatra no pronto-socorro de alguns hospitais. Porque muitas pessoas estão chegando nos hospitais com falta de ar, problemas respiratórios, e não é a Covid. Na verdade, a pessoa está com transtorno de ansiedade. Vejam essa notícia aqui. Pacientes procuram hospitais pensando ter Covid, mas estão com transtorno de ansiedade. Júlio Pereira alertou que algumas pessoas têm procurado hospitais achando que estão com Covid, mas na verdade são sintomas de transtorno de ansiedade. As pessoas estão ansiosas, sem dormir, e muitos ficam até sentindo sintomas como se estivessem com Covid. E um dos sintomas do transtorno de ansiedade é a dificuldade de respirar. Então, gente, alerta, cuidado com isso, tá? Cuidado com, muitas vezes, você está com transtorno de ansiedade e não é a Covid, né? E essa questão da epidemia oculta, essa preocupação com uma epidemia oculta que nós estaríamos vivendo neste momento, está retratada em todos os órgãos de imprensa,
todos os veículos de imprensa. Olha, a revista Veja Saúde, qual era a capa dela? A epidemia oculta, saúde mental na era Covid. Canal UOL Notícias, psiquiatras alertam para tsunami de problemas de saúde mental na pandemia do Covid. Globo Bem-Estar, OMS alerta para crise global de saúde mental devido à pandemia do Covid. Ou seja, gente, o momento é de alerta, o momento é de preocupação, nós temos que estar preparados que sairemos talvez dessa pandemia da Covid-19 e enfrentaremos outros desafios, uma nova epidemia que está oculta, que não tem que ser discutido e debatido muito, que seria uma epidemia de transtornos mentais. E os empregadores têm que estar preparados para receber essas pessoas que estão retornando aos seus postos de trabalho e que muitas vezes perderam seus familiares, que muitas vezes passaram por sintomas de ansiedade, passaram medo, angústia, e que agora estão retornando aos seus postos de trabalho sem uma vacina, ou seja, todos esses sintomas não desapareceram porque a pessoa voltou a trabalhar. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Nós, como advogados, também temos que estar preparados para acolher os nossos clientes neste momento, para aconselhá-los da melhor forma possível, porque realmente vai exigir de nós aí um carinho especial, um olhar especial diante desse cenário. Bom, mas e o teletrabalho, né? Eu vim aqui falar para vocês sobre os impactos do teletrabalho na saúde mental. Agora vamos falar sobre o teletrabalho, sobre o home office. Bom, em maio de 2020, segundo a pesquisa da Agência Brasil, nós tínhamos 13,3% das pessoas ocupadas no Brasil, o que equivale a 8,7 milhões de pessoas em regime de home office, tá? Segundo essa pesquisa, a região com mais quantidade de trabalhadores é o Sudeste, por conta do desenvolvimento econômico e industrial. Para você trabalhar em home office, você tem que ter acesso a uma internet, acesso a um computador, né? Você tem, em algumas regiões do país, analfabetos digitais, pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à tecnologia, ferramenta de telemática, e essa pessoa não teve como trabalhar à distância em regime de home office. Então, a região que tem mais teletrabalhadores é o Sudeste, 5,1 milhões de pessoas, o que representa 17,2% das pessoas em todas as regiões do país. E o Piauí é o estado com pior índice. Então, nós temos alguns estados que realmente estão com um índice baixo, por conta disso que eu acabei de falar para os senhores, que é por conta do problema do analfabetismo digital. Pois bem, o teletrabalho, além de ele ocasionar alguns problemas, inclusive de ordem física, como a síndrome do olho seco, o que seria a síndrome do olho seco? As pessoas estão muito tempo na tela, como foi aquele meu primeiro slide ali da apresentação. E você ficar muito tempo submetido à tela, à luz da tela, né, faz com que você pisque menos. E se você pisca menos, você não consegue umidificar o seu olhar, o seu olho, o suficiente, né? Nessa matéria, eles dizem que uma pessoa pisca em média 20 vezes por minuto. Mas quando a gente utiliza dispositivos eletrônicos, essa média cai para 6 por minuto, porque a gente fica em estado de alerta. E aí, o que acontece? Você tem um desequilíbrio entre os componentes de lágrima, gerando o chamado estado do olho seco. E o que é essa síndrome do olho seco? O olho começa a ficar vermelho, começa a dar coceira, começa a arder, porque, na verdade, você precisa usar um colírio, umidificar mais o seu olho para não ter essa síndrome. Então, existe uma relação direta entre o home office, entre o teletrabalho, o trabalho por meio de ferramentas de telemática e a síndrome do olho seco. Então, essa é uma questão aí também que tem sido muito divulgada na mídia e pelos médicos do trabalho. Além disso, e quais são os impactos na saúde mental? A OIT já fez um estudo em 2007 com a Eurofound, antes da pandemia, e já alertava que o trabalho à distância poderia trazer uma intensificação de transtornos mentais, tá? Esse relatório
da OIT com a Eurofound, menciona 15 países, entre eles o Brasil, e destaca o quê? Que no regime de trabalho à distância, as pessoas tendem a trabalhar mais tempo, ou seja, há um prolongamento da jornada de trabalho, o que leva a uma intensificação do trabalho. E pelo fato de estar trabalhando da sua residência, do seu domicílio, muitas vezes o trabalhador não sabe dividir, ele não sabe fazer um equilíbrio entre vida privada e vida pessoal. E aí o que acontece? O que acontece que é muito comum é que há uma sobreposição entre vida privada e vida pessoal. Então a pessoa está trabalhando e aí entra o filho na sala, aí para fazer comida e vai prolongando. A pessoa trabalha picado várias vezes durante o dia. Começa às 7 horas da manhã e aí está conectada até a meia-noite. Algumas pesquisas, a gente vai ver aqui no relatório da OIT, que apontam que algumas pessoas começaram a mudar o dia, trocar entre dia e noite, trabalhar de noite, não de dia. Então, essa é uma preocupação também, que no trabalho à distância, você tem mais possibilidade de haver um dano ao direito fundamental ao lazer dos trabalhadores, sendo necessário se proteger o direito à desconexão do trabalho. Essa é uma preocupação também, principalmente agora na pandemia, né? Continuando aqui, o relatório disse também que as pessoas trabalham mais no teletrabalho, cita um estudo na França que 61% das pessoas entrevistadas alegam que trabalham mais. Isso para as empresas é positivo, né? As pessoas mais produtivas gera mais resultado, mas o problema é que o excesso de trabalho também traz problemas de saúde mental, né? A síndrome do burnout, o estresse, depressão. E a principal explicação para o motivo do porquê trabalhamos mais no home office é porque a gente substitui horas de trabalho, horas de deslocamento por horas de trabalho. Então, é muito comum agora na pandemia as pessoas explicarem, olha, antes eu gastava 1 hora de carro para ir para o meu trabalho e 1 hora para voltar. Eu saía na hora do almoço para almoçar. Agora não, eu vou num aplicativo de teleconferência, de reuniões, e eu marco uma reunião atrás da outra, desde as 7 horas da manhã. Então, sem pausa, sem interrupções. Aí você tem uma intensificação do trabalho. Mesmo que você esteja trabalhando à distância, você tem que ter pausas, você tem que respeitar os intervalos, o intervalo mínimo de refeição de no mínimo 1 hora, o intervalo interjornada de 11 horas, a cada 6 dias um descanso semanal, que é o intervalo semanal, interjornada. Ou seja, não é porque você está no regime à distância, no trabalho à distância, que você não vai respeitar as regras básicas, as regras mínimas quanto à jornada de trabalho, né, que nós temos aqui no Brasil. Além disso, o relatório diz que não só o trabalho à distância impacta na duração, mas também impacta na organização, que os trabalhadores à distância têm dificuldade de gerenciar a gestão do tempo. Esse estudo diz que somente 9% dos trabalhadores mantêm a organização do trabalho igual ao horário padrão do escritório. Diz que só 9% das pessoas conseguem trabalhar no horário padrão. Diz que 27% dos trabalhadores optam por trabalhar sempre à noite e 43% trabalham, em geral, de vez em quando à noite. E, além disso, o relatório aponta que trabalhar aos finais de semana é bem popular para os teletrabalhadores. Ou seja, metade dos teletrabalhadores na Noruega confessam trabalhar aos finais de semana. Então, é esse problema que eu estava alertando aqui com vocês. O problema de que no trabalho à distância há uma dificuldade natural da gestão do tempo. Então, o trabalhador vai trabalhando picado. Ele faz uma coisa, volta a trabalhar. Faz uma coisa, volta a trabalhar. E ele não separa entre dia e noite, entre acabou o meu horário de trabalho e vou para casa, porque ele já está em casa. Então, muitas vezes ele começa às 7 horas da manhã e vai até 2, 3, 4 horas da manhã e não conseguiu terminar o trabalho, ele trabalha um pouco no fim de semana, trabalha no sábado e no domingo. E aí o descanso. Quando que ele descansa? Quando que ele desconecta? Essa é a grande questão que se debate, que é a preocupação aí, que a OIT e a Eurofound
relatam neste relatório. Além disso, o relatório aponta que a produtividade aumentou, com certeza. 84% dos trabalhadores na França disseram que a produtividade aumenta. Só que estes trabalhadores dizem que têm dificuldade de separar a vida pessoal do trabalho e que há uma sobreposição entre trabalho e vida privada. Além disso, o estudo diz que esses trabalhadores se sentem mais isolados e sozinhos. Gente, isso é um problema do trabalho à distância. Muitas vezes você trabalha à distância sozinho. Você não tem aquela pausa para sair, bater um papo com um colega de trabalho, tomar um cafezinho, fazer uma piadinha, desde que não seja assédio moral, né? É bom lembrar disso, fazer uma piada saudável, não pejorativa. Bom, e aí o que acontece? O trabalhador fica muito sozinho, isolado, atrás da tela. Isso pode, em alguns casos, principalmente dependendo do perfil do trabalhador, causar episódios depressivos. Ou então, esse excesso de trabalho, excesso de jornada, pode causar a síndrome do burnout. E o relatório também fala sobre essa questão, que no trabalho à distância há um aumento do estresse e do burnout. A pesquisa confirma que 41% dos trabalhadores alegam ter algum problema de saúde mental. E quem trabalha dentro do estabelecimento, ou seja, trabalha padrão escritório, 25% alega ter burnout. O índice, então, de estresse e burnout é muito maior no trabalho à distância. Isso aqui é um alerta muito importante. O estudo diz que 42% das pessoas que trabalham em casa o tempo todo acordam várias vezes durante a noite, enquanto quem trabalha no escritório, só 29%. Olha aqui o impacto na saúde mental, problemas de insônia destes trabalhadores. Ou seja, grande desafio do trabalho à distância, o direito a desconectar. Como você faz a gestão do seu tempo para buscar ter uma separação melhor entre vida privada e trabalho? E esse é um desafio para as empresas, ou seja, as empresas se questionam, como é que eu faço para orientar os meus empregados a saber gerenciar melhor esse espaço entre vida privada e trabalho? E aí, gente, é uma reflexão importante para nós também, né? Advogados, professores, cidadãos, porque isso se aplica à nossa vida também. Para você que está assistindo essa palestra, como está a sua gestão do tempo, se você está trabalhando aí em home office? Você se adaptou bem a essa nova forma de trabalhar na pandemia da Covid-19? Como está a sua saúde mental? Não fique somente preocupado em, eu não vou me contaminar com o Covid, mas será que você teve uma mudança de humor? Como é que está seu sono? Você está tendo episódios de insônia? Você está mais irritado? O seu humor ficou afetado? É importante que você pergunte para os seus amigos, para os seus familiares, se eles estão vendo alguma diferença em você, porque se você perceber que houve sim um impacto, tem que procurar uma ajuda médica, procurar um psicólogo, procurar um apoio médico antes que você desenvolva algum transtorno mental. E da mesma forma, as empresas, elas têm que orientar os seus colaboradores, principalmente agora no caso de retorno ao trabalho, desses custos psicológicos e como preveni-los. Buscando, dentro das empresas, tem profissionais especializados para darem esse apoio, né? Assistente social, psicólogo, gerente de RH, está fazendo constantemente mapeamento do clima organizacional, ou seja, conversando com os colaboradores, mandando pesquisas para saber se os colaboradores que estão em regime de home office estão se adaptando bem a essa nova realidade. E por que eu usei a palavra mapeamento? Porque você tem que mapear se há realmente casos de pessoas que estão no limite e que, por questão de tempo, irão desenvolver algum transtorno mental. Porque se isso ocorrer com o nexo do trabalho, por conta do trabalho, a responsabilidade será do empregador. O empregador, se ele não conseguir provar para o juiz de trabalho que ele orientou, que ele preveniu, que ele buscou de alguma forma dar auxílio a estes trabalhadores que desenvolveram patologias por conta do trabalho à distância, ele poderá acabar sendo responsabilizado do ponto de vista trabalhista por danos materiais, danos psicológicos, ou eventualmente até em casos de necessidade de afastamento perante o INSS. Então, a minha dica final que eu gostaria de
deixar aqui, claro, nesse nosso bate-papo, não vou nem chamar de aula, de palestra, mas bate-papo aqui, estamos batendo papo aí você que está aí assistindo o meu vídeo agora, você é advogado, você cidadão, mesmo que não seja advogado, que não seja professor, faça aí um check-up da sua saúde mental, faça um comparativo, como eu estava antes da pandemia, como eu estou agora, quais são os pontos que foram maiores desafios nessa fase, e cuide da sua saúde mental. Você é empresário que tem a sua empresa, não esqueça de estar auxiliado por bons profissionais, advogados, médicos e profissionais da área de saúde pública em geral, né? Para poder dar um apoio maior aos seus empregados. Ou seja, a preocupação não tem que ser somente não ser contaminado por Covid. Eu vejo meus clientes, vejo muitos exemplos de empresas que são preocupadas em fornecer as máscaras, em fornecer o álcool gel, mas não estão nem um pouco preparadas para receber essas pessoas que estão retornando aos seus trabalhos depois de uma pandemia, que enfrentaram uma guerra invisível, que perderam familiares e que muitas vezes não estão bem ainda, não estão preparadas, talvez, para retornar. Né? E se as empresas tiverem um pouquinho mais de sensibilidade nesse momento, eu tenho certeza que elas conseguirão reduzir futuros riscos trabalhistas. Bom, e finalizo esse nosso bate-papo dizendo que esse é um excelente momento para a advocacia trabalhar com compliance, né? Trabalhar com o setor consultivo, ou seja, as empresas estão precisando de bons advogados, bons profissionais que orientem como cuidar da saúde mental em época de pandemia, principalmente se sua força de trabalho está em regime de home office. Então, esse é um excelente momento também para todos, advogados, cidadãos e empresários, de diminuírem um pouquinho esses custos psicológicos que são naturais advindos da pandemia do Covid-19. Então, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, espero que eu tenha de alguma forma colaborado para a reflexão e estudos deste tema, me coloco à disposição para quem quiser eventualmente trocar ideias, trocar material, e deixo aqui para vocês as minhas redes sociais. Então, eu estou no Instagram, @DriCalvo, tem um canal também no YouTube, professora Adriana Calvo, vocês me encontram no Facebook, é só procurar calvo.pro.br, que é o meu site, e lá pelo meu site vocês conseguem enviar e-mail para mim. O meu e-mail, quem quiser anotar aí também, é adriana@calvo.pro.br. E aguardo vocês na nossa próxima oportunidade de estarmos juntos aqui em algum evento.